No dia que nós casamos, ele usou a palavra assim: agora você é minha. Naquela época, né, eu tinha, 19 anos. E as agressões começaram assim, excessivamente assim, do ciúme. Ele tinha muito ciúme de mim. E eu sempre tive muito ciúme. Aí começou a briga, né? Ele me batia. Porque a gente tinha um relacionamento bom no tempo do namoro. Parece que quando nós casamos, ele se transformou totalmente contrário. Foi assim tipo uma lavagem, porque eu dizia que qualquer outro homem poderia me bater. Então assim, ó, eu tinha muita confiança nele. Eu comecei a chorar muito. Ele me empurrou na parede. E a mãe dele chegou e disse: tu é louco, tá fazendo isso com a tua mulher? Já naquela época, já com 19 anos, mesmo, já com 20 anos, eu pensei em me separar. Tanto que eu quis me separar dele logo. Mas a minha família e a família dele fizeram um escândalo. Assim, uma espécie de uma loucura por mim, sabe? Era assim, uma pessoa só que eu conversava com ele, para que a gente pudesse viver. Eu cansei de falar isso com ele, mas tinha alguma coisa nele que quando ele bebia ele ficava tipo louco. Passava 2, 3 meses. Aí tanto que a gente esquecia, né, da briga, mas sempre voltava. Aí depois começou com mais frequente. Nós não tínhamos um relacionamento assim de família. É até triste eu falar isso, mas ocorreu por 13 anos. Eu comecei assim a perceber uma coisa que não era normal de um pai. Peguei ele violentando uma filha. Essa foi assim, o que não deixou, é que eu tive que me separar, né? Que eu não podia permitir uma coisa dessa. Aí eu saí de casa, a família não acreditou em mim, a minha família, nem a dele, não acreditou em mim. A mãe dele dizia que eu queria era me separar dele. Ninguém acreditou em mim. Depois dessa vez eu tornei voltar, porque a família foi uma pressão muito grande. Assim. A segunda vez que ele tentou violentar meninas. Ele conversava com as meninas e dizia que era normal. Você está entendendo como é que ficava a minha cabeça em relação a isso? Mas eles não acreditavam em mim. Teve uma irmã que disse para mim que eu estava doida. Porque fora do ambiente familiar, de nossa casa, ele era uma pessoa assim que você precisava ver como ele era. Era um cara mais inteligente do mundo, um cara mais solidário com as pessoas. Mas só que eu que sabia, eu que vivia com ele. Dentro de casa ele era uma pessoa, fora ele era outra. Um dia, por causa de um perfume, ele tirou o cinto para me bater. Corri mesmo para a rua, porque ele ia me matar. A nossa última briga mesmo, que eu me separei dele, que eu fui chamar a polícia, que foi uma coisa já demais, e ele quebrou meu pé, ele jogou um tijolo em mim. Eu saí de casa e a polícia não quis buscar minhas filhas. Eu disse: se o senhor não for buscar minhas filhas, amanhã eu vou para a televisão. Ele disse: vai buscar os filhos de mulher, que é mulher de bandido, é assim. Aí quando foi de noite, eu mais a polícia fomos buscar os meninos. Eu peguei só as crianças mesmo, junto com as roupinhas dela e os documentos dela. E ele ficou e foi preso nesse dia. Isso foi em agosto de 92. Tentamos escutar várias outras mulheres, mas o medo de ser reconhecida por familiares, amigos e pelo agressor pode ter sido determinante na recusa em dar a entrevista. Essa é uma matéria sobre mulheres que são vítimas de violência doméstica e sobre os 10 anos da lei que foi criada, baseada na história de uma conhecida por grande parte dos brasileiros. Eu me casei na década de 70. A minha primeira filha nasceu em São Paulo e as outras duas aqui em Fortaleza. Aí, com o nascimento dos nossos filhos, o meu ex-marido, que é estrangeiro, conseguiu se naturalizar. Foi aí que ele mudou totalmente a maneira de ser. Ele tornou-se uma pessoa super agressiva, inclusive com as próprias filhas. Era mais violência psicológica no início, de ficar falando coisas aqui e acolá. Eu queria muito a separação e ele não aceitava. Um dia ele tinha chegado de viagem, nós tínhamos um compromisso, saímos, voltamos, eu arrumei as crianças na cama e fui dormir. Acordei com um estampido dentro do quarto. Eu não consegui nem me mexer. Meu ex-marido foi encontrado no chão, pijama rasgado, corda no pescoço, dizendo que tinha visto pessoas estranhas dentro da nossa casa, que tinha sido um assalto. Eu acreditei nessa história durante assim, uns 4 meses que fiquei hospitalizada. Só fui perceber que isso não era verdade quando eu voltei para casa. Fiquei em cárcere privado por 15 dias. Teve um dia que percebi que o chuveiro estava dando choque. Já na cadeira de rodas eu não ia conseguir sair dali sozinha. E chamei as meninas. Depois descobriram que aquele chuveiro foi propositalmente danificado por ele para me eletrocutar. Aí eu lembrei, ele sempre tomava banho no banheiro das crianças.
Eu saí de casa no momento que ele precisou fazer uma viagem e eu não tive remorso. Levei minhas filhas. Um ano depois, quando já estava legalmente separada, ele foi chamado para prestar outro depoimento sobre o assalto. Como ele não lembrava mais o que tinha dito, se contradisse muitas vezes. Ele foi indiciado como autor da tentativa de homicídio. Começou aí minha grande luta por justiça, que demorou 19 anos e 6 meses. Maria da Penha Maia Fernandes, de 71 anos, é a dona da história contada por Damaris, Thalita e Dona Fortunata. A farmacêutica tinha 38 anos no momento da primeira agressão. A partir da história, ou melhor, da denúncia, nasceu a Lei 11.340, a Lei Maria da Penha, que desde sua criação completou 10 anos. A Lei Maria da Penha tem que ser aplicada em qualquer contexto da violência contra a mulher, em qualquer espaço, seja urbano ou rural, do litoral ao sertão. A lei precisa ser aplicada com eficácia, compromisso e responsabilidade de todas e todos que queiram acabar com a cultura da tolerância e do machismo. Agressão física, moral, psicológica e patrimonial são alguns dos tipos de crime contra a mulher. No Brasil, segundo dados da Secretaria de Política para Mulheres, em 2015, 1 a cada 5 mulheres é vítima de violência doméstica. Em 39% dos casos, a violência era cometida diariamente. Cerca de 80% das ocorrências são cometidas por parceiros ou ex-parceiros. O que a gente tem percebido é que o número de denúncias tem aumentado, né? Agora, assim, o que isso significa? Significa que os números que a violência contra a mulher tem aumentado, significa que elas estão possuindo mais coragem para vir às instituições e denunciarem esses casos de agressão. Várias instituições, entre elas a ONU, que tem feito mapeamento de violência no Brasil, né? Eles apontaram durante muito tempo o crescimento nos dados de violência, né? A Lei Maria da Penha, que a gente está falando da Lei Maria da Penha especificamente, né, é uma lei que protege a mulher, né? Então, só quem pode ser quem pode ser vítima de violência, segundo a Lei Maria da Penha, né, obedecendo aqueles critérios, é uma mulher. São vários os órgãos legitimados, no caso específico da medida protetiva de urgência, tá, a fazer o requerimento para o juiz de proteção, pedindo o quê? Pedindo, se o agressor mora com a mulher, que ele se afaste do lar, né? Se ele não mora mais com ela, mas que é comum, assim, ele ficar entrando na residência dela, se aproxima, vigia, ameaça, que ele seja impedido de se aproximar a tantos metros dela para poder se garantir a integridade dela. Às vezes essas ameaças são feitas por telefone, por rede social cada vez mais comum. Aí também o juiz pode proibir, né, o contato por qualquer meio dele, tanto com a vítima quanto com o familiar e tanto também com as testemunhas que por acaso ela venha a apresentar. No atendimento psicológico, a gente faz uma escuta qualificada, né, dessa mulher, assim como a gente faz uma escuta voltada para qualquer pessoa que busque a psicoterapia, mas para essa mulher a gente vai tentar escutar as marcas, né, dessa experiência dolorosa que tem a ver com a violência doméstica, dependendo também de como essa experiência foi, o relato vai variar muito, se foi recente, se foi há muito tempo, permitindo então que esse sujeito, essa pessoa que passou pela violência doméstica, possa elaborar melhor a sua experiência, sair daquela condição de guardar uma série de sentimentos, de sensações, pensamentos relativos à culpa, ao mal-estar, à autorrejeição, e possa falar então sobre isso. Quando ela fala sobre isso, a gente pode então perceber que sentimentos estão envoltos na experiência de violência doméstica. É importante estar atento à sua própria história de vida, por que a gente chega nesse ponto, por que a gente chega nesse limite, o que a gente tolerou para poder chegar
nesse momento de sofrer uma violência e reconhecer, bom, aqui passamos dos limites, né? Passamos do limite do convívio, do conflito e partimos para a violência. Então, em que momento isso se perde? Em que momento cuidamos dos outros, mas esquecemos de cuidar da gente? Em que momento eu aprendi a aceitar a violência? Parar para pensar nisso ajuda bastante. Hoje, temos uma lei que veio para resgatar a dignidade da mulher brasileira. E os 10 anos da Lei Maria da Penha nos permitiu muitos avanços, alterando os comportamentos de vítimas e agressores. Mas, ao mesmo tempo, ela também nos mostra que há um longo percurso a ser percorrido. Não basta a indignação, precisamos de ação. A Lei Maria da Penha não precisa ser alterada. Ela precisa ser cumprida, efetivada, fortalecida na sua implementação pelos gestores e operadores do direito. Discando o 180, indo aos centros de referência, às delegacias, ao Ministério Público, à Defensoria Pública, às varas de violência contra a mulher, em qualquer âmbito ou momento, nos ajuda a dizer não à violência contra a mulher. Eu sou corajosa. Eu nem sabia que eu tinha essa coragem. Antigamente eu não conseguia contar minha história. Eu não sei se era vergonha, não sei se era medo. A gente se sente até vítima. Eu achava que eu era culpada de acontecer isso. Eu já teve uma época que eu pensei que eu fosse a culpada. As mulheres se colocam nesse patamar, sofrem agressão e acham que são culpadas, porque a roupa não estava bem passada, a mulher não sabe cozinhar direito, não sabe fazer sexo direito. Tem homem que diz pra mulher isso, sabia? É como se hoje a violência ela tivesse banalizada, que as pessoas já não se chocam tanto com essa questão.